tem obesidade ou sobrepeso, quer perder 10 quilos porque sente que isso vai melhorar a sua qualidade de vida? Se sim, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como mudar o seu comportamento alimentar para emagrecer. Meu nome é Sirlene Borges, eu sou psicóloga, especialista em transtornos alimentares e emagrecimento. E nesse canal aqui eu vou te ensinar tudo sobre como mudar o seu estilo de vida e ter hábitos mais saudáveis. O erro da maioria das pessoas é buscar uma dieta diferente, né? Porque elas acreditam que isso vai fazer com que elas emagreçam, e não buscar a mudança comportamental e cognitiva, ou seja, os pensamentos. E pior ainda, além de buscar uma dieta, elas acreditam que a mudança comportamental vai acontecer por causa da motivação. Não, então agora eu tô motivada, agora eu vou conseguir mudar o meu comportamento. Infelizmente, não é assim que acontece. Por quê? Nem sempre a gente está tão motivado, nem todos os dias a gente está tão motivado com aquela energia extra, né? Se você depender disso para mudar seu comportamento, pode ser que você acabe escorregando aí durante o processo. Os comportamentos, eles também são ações adquiridas ao longo do tempo, de acordo com a sua história de vida, né? Eles foram enraizados, né, modulados ao longo da sua história de vida. Para conseguir desfazer esses comportamentos e colocar comportamentos mais saudáveis no lugar, a gente precisa de um trabalho comportamental e cognitivo. Então vamos lá, como mudar o comportamento alimentar? Primeira coisa, não seja radical, não seja aquelas pessoas que querem mudar o comportamento do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Por mais que você sinta lá no fundo aquela motivação extra, no longo prazo, ao longo do tempo, você vai acabar voltando para os velhos hábitos se você tiver uma estratégia mais radical de mudar tudo do dia pra noite, começar a pegar muito peso na academia, for pra academia todos os dias, né? Dependendo aí do teu nível de sedentarismo, isso não vai funcionar. O ideal é substituir o comportamento que você quer mudar ao invés de extingui-lo. Isso se chama contracondicionamento, tá? Que é quando você coloca um hábito mais saudável no lugar. Mas esse comportamento que você quer colocar no lugar tem que gerar algum benefício ou alguma distração. Por exemplo, digamos que você quer mudar o hábito, né, de comer doce depois do almoço, tá? O que seria radical nessa situação não vou comer mais doce depois do almoço e aí tira completamente o doce, né? Então isso seria um hábito mais radical. Um hábito, né, seguindo por essa linha do contracondicionamento, seria mais interessante você colocar uma fruta depois do almoço, né? Por exemplo, uma fruta bem docinha, ou um chocolate meio amargo, né? Um quadradinho e por aí vai, né? Isso seria mais eficaz do que extinguir o hábito, porém não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que fazer o contracondicionamento é fácil, estou dizendo que é mais eficaz do que extinguir um comportamento assim do nada, ok? Então, pense nos hábitos que você quer mudar e no que você pode colocar, né? O que você pode trocar, colocar no lugar que seria mais saudável, tá? Isso aí é uma das estratégias pra gente mudar o comportamento alimentar. Aliás, seria interessante você comentar aqui embaixo que hábito que você tinha antes e que você não tem mais porque colocou algum outro comportamento mais funcional no lugar. Sirlene, antes eu tomava refrigerante durante a refeição inteira e agora eu só tomo suco, né, natural após a refeição, né? Continua sendo ali um docinho, mas é bem melhor que refrigerante, tá? Comenta aqui pra mim se você tem algum comportamento que você substituiu e que funcionou. Segunda coisa é prestar atenção e trabalhar os gatilhos que te levam a comer coisas a mais do que não estão na sua dieta, tá? Como, por exemplo, o gatilho visual, aquilo de você ter um bolo ali na sua cara na porta da geladeira, né? Isso aí, na porta ou em frente à geladeira, né? Isso aí é um gatilho visual. Toda vez que você abrir a geladeira para pegar água, você vai ver aquilo ali, tá? Ou então você deixar coisas espalhadas, né, no armário. Eu sempre guardo um chicletinho, uma balazinha dentro da gaveta, dentro da minha bolsa. Isso é um gatilho visual. Ter aquelas notificações do iFood, tá?
no celular é um gatilho visual, tá? Que te lembra que você pode pedir comida e que seria gostoso pedir um doce ou algo assim, ok? Então, existem vários gatilhos e você precisa estar atenta aos seus e como é que você pode fazer para mudá-los. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. O meu marido comprou uma caixa de bis, né? E bis é aquilo. Bis não foi feito para comer um de cada vez, né? Aquilo é uma desgrama. Mas, o que eu tento fazer? Eu tento não comer tudo de uma vez, óbvio, né? Porque uma caixa vem muito bis e não tem necessidade de comer aquilo tudo na mesma hora, no mesmo dia, né? Então, eu vou deixando aí ao longo da semana pra eu ir comendo um pouquinho todos os dias, tá? E aí, eu percebi que eu tava muito mais tentada a comer quando eu deixava o bis na porta da geladeira. Eu tinha mania de todo doce que eu ganhava, qualquer coisa, eu deixava na porta. Então é muito visível. Você abre ele na porta da geladeira, você olha, dá vontade de comer, né? Se eu tivesse assim, tô com um pouquinho de fome, daqui a pouco eu vou almoçar e visse um doce, eu queria comer o doce. Porque é energia rápida, tá? Então a gente tende a ir para coisas mais doces. Então, e aí o que eu fiz? Eu peguei, tirei o bis da porta da geladeira, percebi que aquilo ali tava me gerando um incômodo, né? Peguei o bis e botei atrás de um pote, tá? Lá mais pro fundo da geladeira. Eu não fiquei mais com aquela vontade de comer bis o tempo inteiro, toda vez que eu abria a geladeira, tá? E eu até esqueci que tinha chocolate em alguns momentos. Tá? Então, o que significa isso? Significa que o gatilho visual estava muito forte, né? Tava me fazendo querer comer doce toda hora, tá? Então, isso aí é um relato pessoal que também pode te ajudar se você tem gatilhos visuais como esse e você precisa pensar. Terceira estratégia para trabalhar e mudar o comportamento alimentar para emagrecer é trabalhar as estratégias cognitivas, ou seja, os seus pensamentos, tá? Os nossos pensamentos guiam os nossos comportamentos em todas as áreas da nossa vida, não é só na alimentação não, ok? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem problemas com ciúme e toda vez que o seu marido demora a responder a mensagem, você começa a pensar coisas do tipo: ele deve estar com outra. Ele deve estar me enganando. Não quer me responder porque está conversando com alguém ou porque eu não sou importante. Se você nutre pensamentos assim, o seu comportamento, né, com o seu marido vai ser um comportamento disfuncional. Você vai tender a brigar mais, né, ou então a ignorá-lo, a fazer coisas que não são saudáveis para a relação, ok? Então você quer mudar alguma coisa na sua vida, preste atenção nos seus pensamentos. Não acredite 100% nos seus pensamentos. Aprenda a questioná-los, ok? A gente não é ensinado a questionar os nossos pensamentos, a não ser na terapia, né? Geralmente a gente recebe um pensamento e aceita ele como uma verdade absoluta, quando na verdade nem sempre ele é uma verdade absoluta. A gente precisa aprender a questionar aquilo que a gente acha que tem certeza, ok? Então, em relação à alimentação é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aquele pensamento sabotador, já que eu comi esse pedaço de bolo, então agora eu vou comer mais um pedaço porque eu já saí da dieta, né? Eu vou comer o que eu quiser porque eu já saí da dieta, ok? Vamos supor que você tem esse pensamento aí. Como é que você poderia fazer para questionar esse pensamento? Primeiro, tem algumas perguntinhas que você pode usar para questionar esse pensamento, tá? E você pode começar a praticar. Então, anota aí. Qual é a evidência que eu tenho de que esse pensamento está certo, né? Então, tá certo o pensamento de que já que eu comi uma coisa, eu posso comer tudo o que eu quiser, a mais, extra, só porque eu já comi uma coisa. Isso faz sentido, né? Vamos pensar se fosse o dinheiro. Eu tô querendo economizar. Eu fui na rua, gastei, sei lá, R$50 numa coisa que não era pra ter comprado. Faz sentido, está certo eu pensar, já que eu gastei R$50, agora eu vou gastar todo o resto que tá na minha conta, né? Porque agora eu já gastei mesmo, né? Depois eu começo a poupar de novo.
esse pensamento tá certo? Tem base esse pensamento, né? Digamos assim. Isso é questionar o seu pensamento, tá? Trazer para consciência os fatos, a realidade. Segunda perguntinha que você pode se fazer é: se eu agir de acordo com esse pensamento, como eu vou me sentir? Ou seja, se eu interpretar que tá certo, que eu posso comer tudo, porque eu comi um pedaço de bolo, como é que eu vou me sentir depois de passar o dia inteiro comendo, exagerando, né? Eu vou me sentir bem? O que vai acontecer se eu fizer isso? Se eu agir de acordo com esse pensamento, né? Se eu tiver essa atitude de comer muito, eu vou me sentir mal, vou me sentir frustrada, vou sentir que não estou progredindo no processo de emagrecimento e por aí vai, tá? Esse aí é o segundo ponto para você questionar o seu pensamento, né? A terceira pergunta: existe uma forma mais saudável de pensar? Né? Existe um pensamento alternativo? Como que eu poderia enxergar essa situação de forma diferente, tá? Eu poderia pensar, nesse caso, para responder essas perguntas, eu poderia pensar: bom, eu já comi um pedaço de bolo, isso não joga o meu processo de emagrecimento no lixo, né? Eu posso continuar daqui, né? Continuar com os meus hábitos, continuar tentando fazer a minha mudança e bola pra frente, tá? Isso, provavelmente, se eu agisse de acordo com esse pensamento, o que ia acontecer? Eu ia voltar pra dieta, eu ia, na próxima refeição, logo de cara, eu já ia escolher algo mais saudável, né? Eu já ia me comportar melhor. Então, isso é mais funcional do que o primeiro pensamento ou não? Sim, né? Então, tem uma série de perguntinhas, né, que a gente pode trabalhar para que você aumente a sua consciência e questione os seus pensamentos. Mas o que você tem que ter muito em mente é que você precisa prestar atenção nos seus pensamentos, tá? Em como eles estão te guiando antes de comer. O que tá passando pela minha cabeça, né? É interessante você se perguntar: por que eu tô querendo comer isso? Por que eu tô buscando esse alimento, né? Qual é o pensamento que está por trás disso aqui? Muitas vezes você não vai conseguir identificar um pensamento em si, mas você pode identificar uma emoção, né? Porque eu tô com tédio, eu tô entediado, então eu quero comer por causa disso, né? E você também pode questionar se comer porque tá sentindo algo desconfortável, se isso é válido, se não é, enfim, fazer de novo, questionar esse pensamento. Só recapitulando, para mudar o seu comportamento alimentar, você precisa estar atenta ao que passa na sua cabeça, tá? Se você conhece alguém que está tentando mudar a alimentação, já compartilha esse vídeo. E a quarta estratégia que eu vou te passar hoje para te ajudar a mudar o seu comportamento alimentar é identificar os erros na sua alimentação que te fazem comer em excesso ou escolher alimentos não tão saudáveis, tá? Então, é você parar e pensar: o que eu tô fazendo de errado? Porque muitas pessoas, eu recebo muitos pacientes, eu já tive muitas alunas, né, que falavam assim: não, mas eu não como muito. Meu problema não é a comida. Tá, mas se não é a comida, é o quê? A gente precisa parar e pensar, né? O que tá fazendo com que você engorde, né? E muitas vezes é o hábito de beliscar o dia inteiro, né? É o hábito de comer muito à noite quando chega do trabalho. É o hábito de não fazer refeições regulares, ficar muito tempo sem comer e quando para comer se descontrola na quantidade, né? Então tem uma série de errinhos que você pode estar cometendo no seu processo de emagrecimento que não está te ajudando a se manter controlada na alimentação, tá? E também pode estar fazendo com que você não se nutra adequadamente. A carência de nutrientes também pode levar a um aumento da fome emocional, né? A busca por alimentos mais palatáveis, ricos em açúcar, gordura e por aí vai. Outro erro muito comum, né? Só para você parar e pensar aí, é não comer proteína em todas as refeições, né? Muitas vezes o paciente ele come mais industrializado, mais carboidrato e muita pouca proteína e fibra, né? Então você tem que prestar atenção na sua alimentação, identificar os erros, tá? Faça uma lista do que você acha que tá errando. Essa autoanálise faz parte do seu processo de autoconhecimento.
E se você tá gostando desse vídeo, se você tá gostando dessas estratégias, já se inscreve aqui no canal, tá? Pra não perder mais nenhum vídeo como esse. E deixa um like aqui no vídeo pra eu saber que você tá gostando e me incentivar a gravar mais. Estratégia número 5. Encontre outras formas de lidar com as suas emoções que não seja comendo, né? Você não precisa assumir uma postura julgadora frente a uma emoção, ou seja, você não precisa se julgar por ter vontade de comer quando tá se sentindo raiva, quando tá se sentindo triste. Você só precisa parar e analisar de que outra forma você poderia lidar com essa emoção que não fosse comendo, tá? Isso também te ajuda a tolerar aquela emoção desconfortável. Lembre-se sempre que as nossas emoções são como ondas. Elas vêm, atingem um pico e depois elas vão embora, tá? O tempo que isso demora para acontecer depende da emoção, depende do que aconteceu, da intensidade do que você está sentindo, tá? Depende. Porém, o que é certo é que as emoções, elas desconfortáveis, elas passam, ok? Você pode se distrair com outros comportamentos, né? Porque a comida, na verdade, é uma forma de suprimir a emoção, de se distrair daquela vivência emocional. E você pode se distrair também fazendo uma caminhada, tomando um banho relaxante, ligando para um amigo e por aí vai, tá? Existem outras formas de lidar com as suas emoções e você precisa praticar isso no seu dia a dia. Você deseja conhecer mais estratégias da psicologia para emagrecimento, né? Tratar obesidade e sobrepeso, se inscreva no meu curso 100% online, o Treine Seu Cérebro, que lá eu te dou todo o passo a passo, tudo explicadinho, com exercícios práticos para você começar ainda hoje, tá ok? O link tá aqui na descrição. Beijo e até a próxima!